Oi pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Vamos continuar então nossas aulinhas sobre estrutura de controle, utilizando aqui o Visual G para apoiar a gente nesse aprendizado inicial da lógica de programação, né? E hoje a gente vai falar sobre a seleção múltipla, que é aquela que a gente escolhe um bloco de comandos para executar entre mais de duas opções. Então é diferente da simples que a gente executa sim ou não, um bloco de comandos. Diferente da dupla que a gente executa um ou outro, aqui a gente vai ter mais de duas opções para poder escolher, e a gente vai poder fazê-la de duas formas, tá? Então, na seleção múltipla, eu posso fazer com escolha, que eu vou selecionar entre muitos blocos de instruções diferentes e sempre com a característica do igual. A comparação ela tem que ser igual. O que que é isso? Eu vou ter, aqui o que está em azul é sempre as palavrinhas-chave, né, que são do Visual G mesmo, e eu vou ter uma expressão sendo comparada com constantes, e a comparação que eu vou fazer com esses constantes aqui é a comparação de igual. Essa expressão em geral, pode ser uma expressão, mas em geral a gente usa uma variável, tá? Eu só coloquei aqui como expressão porque é uma coisa genérica. Então eu vou colocar aqui, escolha o valor dessa expressão ou dessa variável em relação a essas constantes. Então o que acontece? Eu tenho aqui essa expressão ou variável, é testado na ordem em relação aos valores constantes especificados nos comandos caso. Então é mais ou menos assim, se o resultado dessa expressão for igual à constante 1, executa o bloco de instruções relacionados com o caso 1. Se o valor dessa expressão ou variável é igual ao valor da constante 2, executa o bloco de comandos relacionados ao caso 2, e assim sucessivamente. Se eu comparo cada um deles aqui, então quando a coincidência for encontrada com o valor da expressão ou da variável com a constante que eu coloquei aqui, a sequência de comandos associada àquele caso é então executada. Agora, se eu não acho nenhum valor igual ao resultado da expressão ou da variável, nos casos, aí eu vou cair no outro caso, que é executado se nenhuma coincidência for detectada. E aí uma coisa interessante é que o outro caso ele é opcional. Se você não quiser colocar, se não achar, ele simplesmente não vai casar com nenhum caso, e aí ele vai sair sem executar nada. Isso pode acontecer. Agora, é sempre bom você colocar o outro caso, principalmente se você está avaliando, e esse comando escolha aqui é muito utilizado para a gente comparar a entrada do usuário, da pessoa que entrou, né, uma informação, a gente vai comparar com valores possíveis. Por exemplo, no menu de opções, 1 é para fazer esse tipo de inserção, 2 é para fazer procura, o 3 é para fazer outra coisa. E aí o fim escolha, sempre que vocês podem perceber, sempre que a gente abre um bloco de comandos, a gente fecha com o fim alguma coisa, se é um C, fim C, se é uma escolha, fim escolha. Vão ter outros agora que a gente vai usar, outras estruturas de controle, né? Sempre que a gente abre uma estrutura de controle, a gente fecha com fim alguma coisa no Visual G, tá? E aqui nesse caso, fim escolha. Então vamos ver um exemplo, então. Então nesse exemplo aqui, eu peguei uma variável cargo, que seria uma variável inteira, tá? Bem simplesinha, e aí eu coloquei caso 1, vai escrever o caso é o referente ao cargo técnico. Se a variável cargo for igual a 2, então seria um menu de instruções também, aí tipo assim, digite seu cargo, 1 para técnico, 2 para gerente, 3 para chefe. Aí ele só vai pegar esse dado e mostrar o que foi digitado, né? Então se a pessoa digitou cargo 1 ou tinha o valor cargo 1 o valor de 1 na variável cargo por algum outro motivo no meio do seu programa, ela vai mostrar o valor técnico, aqui vai mostrar a palavrinha técnico, se for 2 gerentes, se for 3 chefe. Então se for outro caso, qualquer outro caso seria uma opção inválida. Então é uma ótima forma de você escolher opções de menu através do escolha, tá? Aqui já tem um exemplo um pouquinho mais elaboradinho, que é mais legal até, assim, eu vou fazer, aqui eu não estou mostrando toda, mas eu já vou programar ele com vocês, tá? Eu vou mostrar na parte prática. Eu recebo o semestre da pessoa no curso de engenharia civil, que vocês estão, qual semestre você está? Aí eu faço um cálculo aqui bem aproximado, né? Aqui na verdade não é com 9, é com 11, né? A pessoa doida aqui achou que era 4 anos e meio, não são 9 semestres, são 11, né? Mas eu vou fazer certinho, tá? Então, eu já preparei esse programinha aqui, que eu chamei ele de formar.alg, tá? A função dele é verificar o tempo mínimo para a pessoa formar. Entrada, período em que a pessoa se encontra. Eu tinha colocado semestre no exemplo, né? Mas no período é melhor, né, gente? O processamento é a verificação do tempo mínimo para se formar, a saída do tempo mínimo para a formatura, né? Então,
como eu falei, por enquanto, normal que esses comandos nos exemplos mais simplesinhos fiquem mais redundantes mesmo, mas o bom é que a gente vai criando o hábito de sempre ir comentando para depois ficar mais intuitivo a nossa programação. Então eu chamei esse algoritmo de formar, já está editadinho, bonitinho, ele vai receber o período, né, como entrada. Aqui, por enquanto, eu vou fazer uma versão mais simples, que é só o período e dizendo se a pessoa, qual o período que ela está, tá? E depois a gente pode passar para a parte de calcular realmente o tempo. Então eu estou chamando ela de quanto tempo para formar, a versão 0.1, entre o seu período atual e agora eu vou fazer o escolha. Então lembrando, pessoal, que sempre eu verifico primeiro se eu posso fazer com escolha. Então, eu estou querendo ver o período que a pessoa está, se ela é calouro, se ela é formando, etc e tal. Eu usaria um CC não aqui? As pessoas podem até achar que seria o melhor, mas não é. Se eu posso usar uma escolha, eu devo usar uma escolha primeiro. Aí, se não dá para usar escolha, aí eu vou verificar se dá o CC não, tá bom? Porque se você tentar fazer uma coisa que você poderia fazer com escolha, com o CC não, vai ficar muito complexo desnecessariamente. Imagina a quantidade de CC não aqui, tá? Então, aqui a gente vai pelo escolha. Então, eu seleciono o período em que a pessoa está. Então, só que vai ser só uma mensagenzinha meio boba ainda, tá? Depois a gente vai calcular o tempo, mas eu quero fazer por versões. Até precisa habituar com esse lance das versões, que ajuda bastante, tá? Nunca ataca um problema de uma vez. Sempre vai dividindo para conquistar, né? Faz os mais simples primeiro. Então eu pego aqui e coloco aqui dentro do escolha a variável que eu quero analisar. Então eu já coloco aqui o fim escolha para ajudar. Tira essa linha branca que está atrapalhando aqui, só uma sempre, né? E aí eu vou fazer os casos. Caso o semestre seja um, o que é? Calouro. Ou caloura, né, gente? Vamos colocar calouro. Caso o semestre seja 2, caso o período, né, gente? Aí eu vou colocar aqui só o segundo período. Então, isso aqui pode ir até o 11º período, né? Segundo período. Depois a gente pode calcular outras coisas, que é o tempo de formatura, que é mais interessante. Então, eu vou fazer só para testar aqui, que eu vou fazer esses dois casos, mais o caso 11, que é o formanda. E depois eu coloco os outros casos junto, tá? Então, só para a gente testar aqui as mensagens. Escrival. Vou falar assim, você já pode estar se formando, se tudo deu certo, né? E vou colocar ainda o outro caso, mesma coisa que eu fiz no exemplo lá. Vou considerar que a pessoa digitou correto, mas ela está num semestre acima do 11º. Então, você já poderia ter se formado, mas você chega lá. Aí a gente consegue, aqui obviamente vocês entenderam, né, pessoal, que eu estou fazendo um exemplo mais rápido, só para a gente fazer o primeiro teste, que eu teria que colocar 1, 2, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7, todos os escrivos, né? E aí depois eu vou fazer a parte do tempo, tá? Aqui só para separar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, quero colocar um escreval para separar a entrada da saída. Vou colocar ele aqui, ó. Eu posso colocar aqui, depois da entrada, eu salto um escreval, que eu salto uma vez só, tá? Só um teste rápido pra gente fazer aqui nesse programa. Vamos ver se tá tudo certo, né? Sempre bom a gente ir programando também, testando, para ver se tá tudo certo, né? Aqui eu faço período 1, então vai entrar calouro, né? Aqui eu não tô repetindo nem nada, só vai mostrar que a pessoa é caloura. Aí depois a gente vai fazer outras coisas. Se ela digitou 2, vai cair certo. Se ela digitou 11, vai dar formando, né? Você já pode estar se formando. Em qualquer outro caso, por exemplo, você está no período 13, né? Você já poderia ter se formado, mas você chega lá, tá? Então, a gente pode adicionar esse programa que já está funcionando, a gente pode colocar o tempo que a pessoa precisa para se formar, o tempo mínimo, e também a gente pode colocar as outras opções, né? Então, a gente pode colocar aqui. Para eu calcular o tempo, eu vou precisar ter a variável que calcula esse tempo, né? Eu não posso usar nenhum valor que eu não tenha a variável. Então,
Então, vamos colocar tempo. O tempo, no caso, ele é real, porque eu vou poder fazer, vai ter que fazer uma divisão, né, para calcular em anos. Então, na verdade, é saída, né? Saída, tempo mínimo em anos para a pessoa se formar. Então, depois que eu recebi o período, aí vocês chamem período ou como chamem de semestre, como vocês acharem melhor. Porque depois do 11º já não é período mais, né? Já é semestre mesmo, então... Mas aí, se na hora que vocês forem fazer o teste, eu recomendo que vocês façam, né? Façam em casa aí, e aí vocês coloquem como vocês acharem melhor, tá? Então, aqui calcula o tempo mínimo em anos para se formar. Então, esse tempo a gente vai levar em consideração que a gente tem 11 períodos, né? Menos o período que a pessoa está, e isso dividido por 2 para dar em anos. Então, peraí que faltou um parênteses aqui antes. Então, se a pessoa está no primeiro, aí vai dar 10, né? 11 menos 1 dá 10, dividido por 2, falta 5 anos ainda. Oh, beleza. E aí agora eu posso colocar ainda faltam no mínimo, e aí eu coloco aqui, ó, vírgula, tempo, anos para se formar. E aí é a mesma coisa para o segundo período, né? Só que eu coloco a mensagem. Vamos colocar aqui. O do formando não vai ter, né? Que já está no último período. Quer dizer, teoricamente, né? Mas aí todas as opções de caso 2, caso 3, caso 4, eu não vou fazer todas aqui agora, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá bom? Mas vocês já entenderam a ideia, né? Segundo período, então, eu falaria a mesma coisa. Segundo período e a quantidade, o tempo, obviamente, seria diferente, né? Então, vamos lá. Ainda falta no mínimo. Vamos colocar esse ainda não, né, gente? Para não deixar tão pesado assim. Vamos colocar só falta, porque a pessoa fica desestimulada já pelo programa, né? Aí aqui dá pra gente pegar e copiar um caso desse daqui, por exemplo. Pega o caso 2 e só depois ter o cuidado pra gente alterar certinho, tá? Então eu posso fazer vários os casos, todos os casos aqui até o 11º, usando um caso como base, e aqui eu troco para 3, né? Então, ou seja, o período é igual a 3, então é terceiro período, e aí o tempo mínimo que está mostrando é a mesma coisa. Então, vamos testar só com essas possibilidades aqui para a gente ver como é que fica. Então, não é igual para receber, tá? É a setinha. Então, vamos lá. De novo. Executar. Então, aqui nos casos, obviamente, eu não posso colocar 4, porque se eu colocar 4, ele vai cair como se já pudesse ser formado, simplesmente porque ele não achou o caso 4, né? O certo seria ter o caso 4. Então, é só porque eu não programei o caso 4 ainda, então o resultado está dando errado, tá dando um erro, é um erro de lógica, né? Não tá, a lógica não está certa, mas é porque eu realmente não quero fazer todos os casos agora, vou deixar para vocês fazerem em casa. Mas se eu colocar um dos casos que eu já coloquei aqui, eu vou poder ver a execução. Faltam as aspas aqui e as aspas aqui, tá bom? Então, como eu falei, se eu colocar uma possibilidade que eu cobri, né, com os casos, eu vou conseguir a execução dele normal. Então, terceiro período, falta no mínimo 4 anos para se formar. Aqui ficou errado o espaçozinho, né? Mas aqui a gente confere rapidamente, porque na hora que a gente imprimiu aqui o anos, ó, a gente tem que colocar o espaçozinho, porque vai mostrar o tempo que tá, o que está na variável tempo, mas eu tenho que colocar um espaçozinho, porque senão ele vai aparecer grudadinho. Agora, o tempo, na hora que vai pegar para uma variável inteira, o Visual G já salta o espaço, então eu posso até tirar esse espaço que eu coloquei aqui, ó, porque ele automaticamente, vocês vão ver que ele automaticamente já, ao mudar de uma cadeia de caracteres para uma variável inteira ou real, ele já coloca o espaço. Quer ver? Vamos colocar aqui. Vamos fazer o teste agora, na possibilidade, e aí ele vai mostrando o tempo certo para a pessoa, né? O tempo mínimo para a pessoa. A versão que a gente tá, é a versão 2, na verdade, eu esqueci de mudar ali em cima.
entre o período atual, então, calor ou caloura, né, falta no mínimo 5 anos para se formar, então tá saindo certinho. Aí vai sair no 2 também, né, e aí o resto dos casos eu vou deixar que vocês coloquem aí quando vocês forem testar em casa. Façam em casa e testem aí, tá bom, pessoal? Então, por agora é só. Beijos para vocês e até a próxima.